começar, né? Porque senão eu acho que prolonga demais e o nosso objetivo é que seja uma apresentação clara, esclarecimento de dúvidas, né? E que eu acho que a coisa não deve, acho que se prolongar muito, não, porque senão acaba ficando cansativo, né? E pouco proveitoso. Verdade. Eu vou apresentar aqui a sua... Não, primeiramente, né, apresentar a doutora Ana Cláudia, então. Ela é médica infectologista, trabalha na vigilância epidemiológica, na Prefeitura de Ouro Preto, faz acompanhamento de infectologia na Policlínica. Ela trabalha desde 2017, né, doutora? E tem sido a nossa referência aí de coronavírus durante a pandemia, porque a área dela se trata diretamente dessas doenças que são as doenças infecciosas. Como ela está sendo requisitada nesse momento de pandemia, né, doutora Ana Cláudia, a gente não pode mensurar. E como tem sido uma profissional que é peça-chave na luta contra o coronavírus, seja na elaboração de estratégias, na produção de documentos, em todo o suporte, aí nos treinamentos aos servidores, em participação junto ao comitê e inúmeras outras ações. Ela tem sido uma médica incansável e imparável. E eu acho que nunca lhe disse isso antes, doutora Ana Cláudia, mas eu sou sua fã e admiro muito seu trabalho, né? Tanto pela pessoa que você é, e também pela profissional e pelo trabalho todo que tem exercido junto à prefeitura, sem nenhuma medida, né? Obrigada, André. Vir de vocês são uma grande honra. Eu vou aqui compartilhar, então, a sua apresentação. Tá ótimo. Gente, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a Superintendência de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, né, podemos conversar um pouco, né, sobre o SARS-CoV-2, o causador aí da doença do novo coronavírus, né, e... Seja bem-vinda, Raquel. Só interrompendo aí, Ana, só que a Maria Raquel entrou. Ah, sim. Nós somos... Bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Andréia, pode passar o próximo slide, por favor? Peraí, deixa eu só... Acho que compartilhou ainda não, né? Eu estou com um pouquinho de dúvida aqui, peraí. Apareceu? Parece que agora vai entrar. Já deu? Não, ainda não. Peraí, então, deixa eu ver como que eu faço aqui. A gente sempre dá umas apanhadas na hora de... Sim. De apresentar, né? Eu acho que eu fiz foi fechar sua apresentação. Eu acho que entrou. Vê se entrou a minha aí agora. Entrou, deu certo. Entrou, né? Tá a tela inteira? Tá ok? Sim, você pode colocar lá no final da tela, tem um reloginho, né? Um mais, um menos. Só um pouquinho que tem. Desculpa. Parece que saiu. Não está na primeira, no primeiro slide, não. Sim, né? Agora sim? Agora sim, ótimo. Uhum. Bem, então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, espero contribuir, né, para
para a gente conhecer um pouco mais sobre essa doença nova, né? Eu e a doutora Andréia, com a participação dela e a ajuda dela também, de podermos estabelecer uma maior clareza, né, a respeito do que é essa doença e do que a gente precisa de fazer para nos resguardarmos, né, de nos infectarmos e das complicações, enfim, dessa nova doença. Bem, essa tela aí mostra a representação do SARS-CoV-2, é um vírus RNA, né, ele é o causador, né, de toda essa pandemia, de todas as tragédias que vem assolando o mundo desde o final de 2019, quando, na verdade, foi apresentado à Organização Mundial de Saúde um novo surto de pneumonia viral, e que, posteriormente, em janeiro, conseguiu isolar o vírus, né, e descobriu que era um novo coronavírus. É chamado de corona, porque corona do latim é coroa. E essas espículas aqui, né, isso aqui que dá um nome a essa categoria de vírus. E são essas espículas aqui, do inglês spike, né, vocês já devem ter visto aí na mídia, né, e lido a respeito do vírus, que é contra essas espículas que as vacinas agem, e porque são elas que o vírus usa, essas estruturas, para poder entrar nas células e infectá-las, entendeu? Então, a vacina ensina para o nosso corpo a nos defendermos dessas espículas, de modo a impedir a entrada do vírus no nosso organismo, né? Para nós termos um pouquinho aí de noção do estrago desse vírus, né, no mundo inteiro, nós já somos 154.815.600 casos confirmados no mundo, dados de ontem, dia 6 de maio, e mais de 3 milhões de mortos no mundo. No Brasil, somos mais de 15 milhões de infectados confirmados pelo vírus, com mais de 400 mil mortes, né, com uma taxa de letalidade em torno de 2,8%. Em Minas... Mercedes. É porque ela entrou também, Ana. Muito bem, Mercedes. Em Minas Gerais, somos mais de 1.396.000 pessoas confirmadas, né, de casos de Covid e 35.165 mortos por Covid, com uma taxa de letalidade de 2,5%. E Ouro Preto, somos 4.255 casos confirmados e 91 óbitos confirmados por Covid. Vocês veem que a taxa de letalidade, né, varia aí de 2% a 2,8%, no mundo está em torno de 2%, tá? Essa letalidade, ela varia muito de um país para o outro, isso aí varia em função da capacidade de diagnóstico daquele país e também dos recursos de saúde para assistência às pessoas infectadas pelo Covid, né? Esse site aqui, gente, mortalidade.com.br, é um site muito interessante. Ele informa todas as mortes por causas naturais que ocorrem no Brasil por dia. A fonte de informação desse site são os cartórios, tá? Então, é uma fonte cartorial. E, então, às vezes, a atualização demora um pouquinho, justamente em função dessas informações chegarem, tá? Faz parte do portal da transparência, e eu descobri esse site, eu gosto de compartilhar ele, né, porque a gente, às vezes, ouve muito a respeito disso, né, quantos morrem, afinal, no Brasil por dia, será que o Covid realmente é tudo isso, né, que a televisão mostra? Na verdade, eu acho que é pior, tá? Vocês veem essa curva aqui são os dados de óbito de setembro a dezembro do ano de 2018, 2019 e 2020, tá? A curva vermelha já é 2021. Vocês veem a mudança, né, das curvas aqui de mortalidade. E causa, aqui não é só por Covid não, tá, gente? Isso aqui são causas por mortes naturais. Ou seja, todas as mortes que ocorrem no país, que não foram causas acidentais, né, violentas, provocadas, causas externas, ok? Então, todas as doenças, todas as pessoas que morrem, infarto, Covid, pneumonia, AVC, né, parada cardíaca, enfim,
isso aqui é o número total dessas mortes, tá? Aqui tem um corte, esse corte aqui foi do dia 21 do 4 não, desculpa, aqui, 21 do 4 de 2021, vocês veem que a gente tinha 5.047 mortos, tá? Um total de 5.047 mortes naquele dia. No ano de 2020, na mesma data, 21 do 4, nós tivemos 3.580 mortes, né? E no ano de 2019, 3.204 mortes. Então, vocês veem um aumento de mortos de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, um aumento tremendo, né? E aqui, esse outro corte aqui, na verdade, foi em relação ao dia 4 do mês de maio do ano de 2020, tá? Mostrando aqui, realçando aqui, na verdade, a diferença, né, de óbitos em relação a esse mês e a esse ano, né, que a gente estaria mais ou menos aqui, né? Então, assim, o diferencial, o número absoluto é muito grande. Isso aqui é no Brasil como um todo, lá nesse site você tira, inclusive, por estados, e em Minas Gerais a mesma coisa. A gente vê aqui 2018, em azul 2019, em laranja 2020 e em vermelho 2021, tá? Então, a diferença de número absoluto de mortes naturais é impressionante, né? Bom, pessoal, só interrompendo um pouquinho, doutora Ana, boas-vindas para quem chegou, né? A gente já começou, e a primeira parte é a doutora Ana, que é nossa infectologista, que está dando um contexto do coronavírus, os seus números mais atualizados, né? Principalmente aí dentro também do nosso município. Quem quiser fazer perguntas pode ficar à disposição, e depois eu vou entrar falando um pouco mais do contexto dentro da pandemia, dentro do trabalho, como deixar o trabalho mais seguro dentro da Prefeitura de Ouro Preto. Então, sejam todos bem-vindos aí, Clarice, Maria Margarete, Luana, os dois Paulos, e a gente já começou, mas vocês conseguem acompanhar tranquilamente, tá bom? E pode participar pelo chat também, né, Andréia? Porque sim, aí sim. Acho que fica até interessante, mais fácil da gente acompanhar também. Verdade. Bom, gente, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o vírus, sobre a doença, como é que ele se espalha, né? Nesse detalhe aqui em cima da tela, vocês veem aqui essas estruturas aqui arredadas com as bolinhas, né? Estruturas ovais aqui em torno. Isso aqui, na verdade, é uma microscopia eletrônica do vírus, que não é uma representação gráfica. São milhares aumentado, né, milhares de vezes, né, esse inimigo invisível que se transmite através do ar, tá, por gotículas de saliva, por aerosóis, e toda vez que a gente fala, né, que a gente canta, que a gente tosse, que a gente espirra, né, nós, na verdade, eliminamos milhares de gotículas, e essas gotículas têm tamanhos variados. A maioria das gotículas, elas caem em uma curva, fazendo uma curva que não passa de 1 metro, é em torno de 1 metro, tá? Quando a gente espirra ou tosse, ou quando a gente fala também muito alto, o número de partículas menores e aerosolizadas, elas aumentam. Aí, o que acontece? O problema das partículas em aerosol é que elas ficam em suspensão no ambiente. Daí, as recomendações, né, que a gente fala de você evitar ficar próximo das pessoas a menos de 1 metro, né, manter os ambientes ventilados. Porque se você está a mais de 1 metro de uma pessoa, as gotículas que ela produz ao falar vão ter dificuldade de chegar a você, mesmo que ela esteja sem máscara, né? E para as partículas que estão em aerosol, como a gente elimina essas partículas? Através da ventilação, tá? Então, o ambiente ventilado, arejado, ele é importante por causa disso. Outras formas de transmissão,
outras formas de transmissão do vírus, né? A saliva, a pessoa que está infectada, ela tem vírus na saliva. Então, o beijo pode ser uma forma de contaminação, né? As mãos contaminadas por secreção dos olhos, nariz e boca, elas podem também, através do contato, ser fonte de infecção, né? Então, as pessoas tratam um contato físico, abraço, né? Através também de contaminação de objetos contaminados, que principalmente objetos que são muito tocados, né? Como celulares, maçaneta, corrimão, botões, teclado de computador, né? Apoio de transporte público. Então, todas essas superfícies que são muito tocadas pelas mãos, elas têm um risco de estarem contaminadas. Se nós tocamos e depois tocamos nossos olhos, nariz ou boca, a gente corre o risco de se contaminar, tá? Isso chama atenção para a questão da higienização do ambiente, né, e dos cuidados que a gente deve ter, principalmente em relação a não compartilhar objetos pessoais, né, higienizar frequentemente as mãos, né, os objetos que são compartilhados por mais de uma pessoa, a gente fazer a higiene deles antes da gente tocar e terminou também fazer a higiene. A doutora André vai dar umas dicas boas para nós a respeito disso, né. Então, considerando a forma como o vírus se espalha, é muito importante a gente observar essa etiqueta da tosse, que vai muito além, na verdade, da etiqueta da tosse, que diz respeito a justamente, se precisarmos de tocar, né, o nariz ou a boca, né, durante um espirro, uma tosse, a gente cobrir com papel, esse papel, ou então o antebraço, né? O antebraço, ele, desde da época da gripe suína, né, já há alguns anos atrás, essa etiqueta da tosse, ela foi difundida no mundo inteiro. Então, aquele comprimento da gente tocar cotovelo com cotovelo não é uma boa ideia, tá? Na verdade, toque físico em tempo de Covid, de nenhuma forma, ele, nesse momento, ele se diz adequado. Porque, na verdade, toda vez que a gente toca o corpo de outra pessoa, nós podemos estar tanto contaminando, como também sendo contaminados, né? Bom, tossiu, espirrou... A gente é muito sociável, né, doutora Ana Cláudia? Então, assim, dá vontade de abraçar, dá vontade de apertar a mão, mesmo com a pandemia, né? Então, as pessoas têm criado estratégias aí de dar um soquinho na mão, ou fazer cotovelo. Eu acho que de todas elas, a mais aceitável é o toque no pé. Apesar de que eu acho ela perigosa, né? Porque a gente pode ir no chão, né? Principalmente se tratar de Ouro Preto, dentro de uma ladeira é complicado. Mas às vezes as pessoas ficam com medo de se passar por sem educação, por não estar cumprimentando e tudo, né? Infelizmente, eu falo infelizmente, né, gente, porque na verdade esse vírus ele mudou totalmente o nosso cotidiano, né? A forma de nós nos relacionarmos, e isso causa muito embaraço, né? E desconforto, e traz para nós um isolamento, né? Um distanciamento social que, na verdade, tem causado muito sofrimento também psicológico. Mas o fato é que, como você disse, nós temos que criar novas formas, né, de sermos afetuosos, de sermos gentis, de nos mostrar presente, mas sem colocar a vida das pessoas em risco e também sem nos arriscarmos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. É um momento único que a humanidade está vivendo, né? Então, assim, a gente realmente tem que repensar o nosso cotidiano, à luz dessas questões, né? Evitar tocar olho, nariz e boca, né? Principalmente se as mãos não estão lavadas, porque é assim também que o vírus entra no nosso corpo, tá? A gente tocou, lava as mãos, né? A distância mágica de 1 metro aí, vocês entenderam, né? O porquê. Evitar abraços, beijos, né? Apertos de mão. Higienizar com frequência, né? Tudo aquilo que a gente toca muito, né? Não compartilhar objetos pessoais, talheres, copos, toalhas, né? Canetas no ambiente de trabalho, pranchetas, né? Etc.
e evitar aglomeração. Isso daqui eu acho que é uma das coisas fundamentais, né? E principalmente no ambiente fechado, se você não tem a circulação do ar, né? Procurar manter os ambientes limpos e ventilados, não só no trabalho, mas nas nossas casas também, né? Isso é muito importante. Em relação... Só interrompendo um pouquinho, tem algumas ações que hoje a gente recomenda que sejam feitas e que vão um pouco assim na contramão do ecologicamente correto, né? Então, por exemplo, seria o mais ideal de ser usado copos, pratos e talheres descartáveis, porque aí você usa e já joga fora, não tem perigo de contaminação, né? Assim como também, por exemplo, você não usar transporte público e usar o transporte particular, né? Então, são coisas que não são tão ecologicamente corretas, mas que em tempo de pandemia a gente tem recomendado pelo menor risco de contaminação. Vale a pena enfatizar isso também, né? E às vezes também aquela questão, às vezes no ambiente de trabalho, né, de repente você ter o seu próprio copo, que você inclusive seja responsável pela higiene dele, né, a sua própria garrafa, de modo a também não criar exatamente essa questão desse volume de lixo. Eu sempre procuro chamar a atenção das pessoas para aquilo que é mais confortável e para aquilo que é mais racional, né? Olha só, essa questão mesmo da higienização das mãos, né? Qualquer ambiente hoje em dia que a gente chega, tem uma garrafa de álcool gel. Às vezes, inclusive, aos pedaços, né? Que eu tenho pavor. E você vê o tempo inteiro as pessoas com uma preocupação de passar álcool, de friccionar álcool líquido, etc e tal. Mas a gente esquece que a medida mais efetiva e primeira é lavar as mãos, tá? Por quê? Porque o que tira a sujeira, gente, é água e sabão, tá? E eu sempre falo o seguinte, a gente vem de uma cultura, né, e de uma necessidade meio que de coisas mágicas, né, de coisas que são rápidas, definitivas e extremamente efetivas. Só que, na verdade, não existe nenhum produto químico e nada que funcione magicamente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não é o fato de você sair borrifando produtos químicos ou álcool que você, na verdade, tem um ambiente seguro, não. Aí eu quero trazer essa reflexão para vocês. Vamos colocar racionalidade nisso. Tá? Se a minha mão está suja, tem sujidade nela, o álcool ele é inativado por matéria orgânica. Ele não age. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estou com secreção nasal aqui nas minhas mãos, ou saliva, tá? Eu tenho que lavar com água e sabão. O sabão, ele vai quebrar a parede do vírus, ele vai inativar esse vírus. E para isso acontecer também, eu tenho que de 30 a 40 segundos, né? E por isso os 5 passos aí falado da Organização Mundial de Saúde. Lavar as palmas, entre os dedos, né? As pontas dos dedos, a região aqui do polegar, do punho e as unhas também, né? Então, vocês podem fazer contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão ver que dá tranquilamente para você realmente lavar toda a superfície da mão de forma efetiva, você vai gastar realmente no mínimo aí os 30 segundos. Não é muito tempo, tá? Ana, então, por exemplo, se eu vou no supermercado e tem a opção de lavar a mão numa pia com água e sabão e a opção de álcool gel, eu vou direto na lavar a mão, né? Porque é mais efetivo. Demora mais um pouquinho. Eu prefiro os supermercados que me dão a opção de ter pia e sabão. Porque muitas vezes a gente chega, às vezes com as mãos sujas, né? E acaba que o supermercado é um local onde os produtos ficam expostos, tem poeira, né?
A mão da gente, no final das contas, gente, tá suja, de poeira mesmo. Vocês olham, tem sujidade. Então, quer dizer, ali, você só passar álcool não vai resolver. É lavar mesmo as mãos com água e sabão, né? E interessante, então, assim, às vezes a gente acha que a mão não tá suja, e quando você lava, sai aquela água toda marrom. Feito, bem lembrado. Acontece isso, né? A gente impressiona lá, nossa, minha mão estava suja mesmo, mas depois que a gente viu, né, que saiu a água meio sujinha. Outra questão também, né, evitarmos dermatites, né, o álcool, ele é abrasivo, as crianças, né, vamos lavar as mãozinhas dela com água e sabão mesmo, né, e dar prioridades por sabões que sejam hidratantes, né, justamente para evitar o ressecamento das mãos, porque é um ato que talvez a maioria das pessoas não tivessem como um hábito, né, tão frequente, mas que em tempos de pandemia a gente tem que realmente rever isso, né, é fundamental. Eu gosto de mostrar esse slide, não é para apavorar ninguém não, tá, gente? Isso aqui não é para ninguém entrar em pânico, mas é só para a gente ter uma noção da sobrevivência das partículas virais do coronavírus nos diversos materiais, né, que faz parte do nosso cotidiano aí. Se a superfície não for limpa, não for feito nenhum tipo de higienização nem desinfecção, no metal em geral, o vírus é capaz de persistir até durante 5 dias. No aço inoxidável, 3 dias, alumínio 8, cobre, papelão, né, 24 horas, o plástico 9 dias, o vidro 5 dias e o látex 8 horas. Isso aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, e entender, inclusive, isso. Hoje em dia, a OMS tem publicado vários artigos, inclusive desmistificando um pouco do superpapel da superfície na transmissão do vírus, tá? Mas o fato é o que a gente sabe, é que quanto mais lisa na superfície, mais tempo o vírus vai ter de persistência, tá? Quanto mais porosa e irregular, o vírus não tem muita capacidade de sobreviver ali não, tá? Mas o importante é que realmente o ambiente, as superfícies, né, sejam limpas, tá? E essa limpeza, ela pode ser feita com água sanitária, nesta diluição aqui, que vai de 0,05% a 0,2%, a solução alcoólica, né, que é de 62% a 71%, que é a maioria das soluções que a gente encontra para comprar aí nos supermercados, nas farmácias, né? Peróxido de hidrogênio também é um desinfetante muito bom, 0,5%, já não é tão comum. Mas vocês veem que olha, tem que ter um tempo de ação dessas substâncias, né? Então, essas substâncias, elas precisam ser aplicadas, friccionadas, e para cada uma delas tem um tempo, né? Eu coloquei essas fotos aqui só para chamar a atenção, né, dos vários utensílios, né, e objetos que a gente tem dentro de casa, no ambiente de trabalho, e que a gente toca, né, e que nossa mão vai ali o tempo todo, e que a gente precisa estar atento, que a gente precisa não só fazer a higiene dessas estruturas, né, mas como também higienizar a nossa mão após o uso, né, os carros, né, os veículos também são objetos de limpeza que a gente deve ter o cuidado, né, os objetos que são muito compartilhados, né, muito tocados, como a descarga do banheiro, a maçaneta, né, então, às vezes, por exemplo, um telefone dentro do ambiente de trabalho, tem um telefone fixo, todo mundo vai lá e atende, às vezes a gente não acha que pode ser uma forma de contaminação, né? Sim, exato. E olha esse slide aqui, gente, é que eu mostro aqui, essa figura representa aqui o vírus, a estrutura do vírus íntegra, aqui as moléculas do sabão, tá? Que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. A parte hidrofílica, ela interage com a água, a hidrofóbica com os óleos e as gorduras, né? Então, as moléculas do sabão, a parte hidrofóbica, ela reage com a membrana do vírus, tá vendo? Quebrando essa estrutura, inativando o vírus, tá? Então, quando a gente fala de limpeza, lembra sempre, água e sabão. O objeto, a nossa mão está limpa, a gente quer fazer uma desinfecção, a gente pode usar o álcool 70, né, no caso principalmente do nosso corpo, nas nossas mãos,
E no caso dos objetos, a gente pode usar tanto o álcool como a água sanitária, tá? Agora, lembrar também o seguinte, a água sanitária, para ela agir, tá? Ela precisa de que o ácido hipocloroso esteja ativo na solução, né? Esse ácido hipocloroso é ele que destrói a parede do vírus. E para ele estar nesse pH aqui de 8,5, ele precisa ser diluído na água. Porque aquela água sanitária que a gente compra pura no supermercado, a 1%, o pH dela é muito alto, é de 11,5% a 13%, muito básico. O ácido não está ativo, tá? Então, nesse pH aqui, o ácido hipocloroso não estando ativo, ele não mata micro-organismo nenhum, tá? Então, o que a gente precisa de fazer para que a água sanitária realmente seja um desinfetante? Nós precisamos diluir ela em água. A OMS, inclusive, tem no site, publica várias fórmulas lá de diluição a partir de várias concentrações, mas considerando aquela água sanitária comum que a gente compra no supermercado a 1%. Se você colocar 25 ml, que é um copinho de café, aquele pequenininho, em 1 litro d'água, você vai estar fazendo uma solução a 0,5%, que é uma concentração recomendada pela OMS como sendo virucida do coronavírus, tá? Então, aqui com essa solução, você vai estar, primeiro, que você realmente tem uma solução que é efetiva. Ela tem o ácido hipocloroso ativo, que é a substância que mata o vírus. Segundo, é uma solução que não é tão corrosiva e nem tão agressiva para as mucosas, porque a água sanitária, ela principalmente quanto mais concentrada, mais tóxica ela pode ser para as nossas mucosas irritantes. Então, a gente, aquela máxima, né, de quanto mais forte, melhor, nem sempre é verdade quando a gente está falando de substância química, tá? A gente realmente precisa de seguir aquilo que é recomendado, né, pelo fabricante, tá? Então, assim, eu falo que eu tenho tanto respeito por produto químico, produto de limpeza, quanto eu tenho por qualquer remédio, tá? O remédio, ele é bom se ele for dado na dose certa, pelo tempo certo, no intervalo certo, né? Se a gente não... E com a indicação também adequada, né? Então, não adianta a gente fazer algo que realmente não esteja dentro daquilo que é recomendado. A gente pode, além de não ter o resultado esperado, a gente pode, na verdade, estar nos colocando em situação de risco. Desculpa aqui os vizinhos, gente. Tem um monte de cachorro aí participando. Bom, essa foto aqui, gente, é só uma provocação, tá? Porque é aquela história, às vezes a gente se preocupa demais, né, com a questão do álcool, com a questão da limpeza e de máscara e beleza. Aí chega a hora do almoço, né? Chega a hora do almoço e a gente almoça com quem, gente? Com quem a gente gosta e com quem a gente conhece, né? E é muito difícil a gente não conversar. E para almoçar, ninguém almoça de máscara, né? Ninguém almoça de máscara. Aqui a distância deles está até legal. Mas vocês acham que aqui, essa mesa aqui está adequada? Além de ninguém estar de máscara, olha a distância das pessoas aqui que são de frente, e até mesmo que estão sentadas ao lado, né? Então, aqui a gente não tem um distanciamento seguro, tá? Aqui a gente até tem um distanciamento por conta da medida da mesa, mas essa máscara, que a doutora Andréia vai dar uma brilhante aula para nós sobre máscara. Essa máscara no pescoço desse senhor, ela não ajuda, né? É uma coisa que nós vamos falar, a doutora Andréia vai nos explicar bastante, que a máscara ela só nos protege se ela realmente for usada de forma adequada, né? Então, ela é embolada no pescoço desse senhor, ela está sendo fonte, na verdade, de contaminação. Porque a parte externa dela, que é essa daqui, que me protege da gotícula do colega e na minha mucosa, de repente eu embolo aqui ela debaixo do pescoço e estou em contato direto com ela e respirando ela
diretamente. Então, na verdade... É melhor tirar a máscara totalmente do que ela ficar emboladinha aqui no pescoço, né, doutora? Então, a máscara, em vez de ser um equipamento de proteção, ela está sendo uma fonte de infecção para isso. Concorda? Agora, o momento de alimentação, ele realmente é um momento crítico, né? É um momento de sociabilização e a gente arruma uma falazada e gargalha, e aí vai, né? Os perdigotos tudo saindo aí. E realmente todo mundo sem máscara. E outra coisa também, né, doutora Ana, às vezes você compartilha a comida, né? Então, por exemplo, as festinhas de aniversário, com as bandejas, com salgadinho, todo mundo metendo a mão ali na mesma bandeja. A pipoca, a danada da pipoca, né? Então, você vai lá, pega a pipoca, coloca na boca e vai fazendo isso várias vezes. Então, realmente, o momento da alimentação, ele é um momento crítico dentro do ambiente de trabalho. Tem os cafezinhos, tem o almoço, tem o café da tarde, e dependendo de como ocorrer, realmente contamina a equipe inteira. Exatamente. Né? É lógico que esses ambientes aqui são muito diversos do que a gente tem na nossa realidade aqui, né? Mas é justamente como eu falei, é uma provocação. Isso aqui seria o mundo ideal, né, gente? Cada um na sua bancada, separado, sem compartilhar sal, pimenta, azeite, né? O primeiro surto na Alemanha, eu sempre conto essa história porque eu mesmo fiquei muito impactada quando eu li esse artigo. Ele foi publicado, aconteceu justamente por causa de uma funcionária chinesa que foi fazer um treinamento numa empresa alemã. E uma das pessoas contaminadas, ela posteriormente terminou, chegou na China, começou com sintomas e informou. A fábrica imediatamente procurou, né, fez a investigação epidemiológica, isolou as pessoas, e aí testou todo mundo. E uma das pessoas contaminadas, o único contato que essa pessoa teve com essa funcionária chinesa foi o equivalente a isso aqui, ó, tá? Ela passou para ele um saleiro. Ele nem tocou na mão dela. Ele tocou no saleiro que ela também tocou, né? Então, isso nos fala muito sobre a infectividade desse novo coronavírus, né? E sobre a facilidade com que ele é transmitido. E daí, infelizmente, né, as recomendações que nem sempre são muito simpáticas, né, e sociabilizantes, né, mas que, infelizmente, em tempos de pandemia, a gente tem que repensar, né? Então, sobre as máscaras aqui, gente, não vou entrar em muito detalhes, porque a doutora Andréia vai falar, mas nós temos basicamente 3 tipos de máscaras, do ponto de vista de prevenção do coronavírus, tá? Obviamente, que, na verdade, né, quem trabalha com segurança do trabalho, o mundo de equipamentos e as especificações são centenas. Mas para o Covid, né, as máscaras que funcionam são a N95, a PFF2 ou PFF3, a máscara cirúrgica, a máscara, nós tivemos aí também durante um bom tempo, e ainda a recomendação da máscara caseira. Então, está aí só um exemplo, né, de modelos que a gente vai ter. Eu só queria mostrar mesmo, a doutora Andréia vai demorar sobre esse tema. Em relação à doença, né, é uma doença nova, que tem um espectro de sintomas muito grande, e de apresentação também, desde leve, moderado a grave, né, e até mesmo pessoas assintomáticas, 16% pode não ter sintomas nenhum. As pessoas, a partir do momento que ela tem os sintomas, que pode ser febre, cansaço, tosse seca, febre alta, pneumonia, dificuldade para respirar, né? Isso daí, a evolução e a gravidade da doença, ela é extremamente influenciada, não pela idade do indivíduo, mas também pelas possíveis comorbidades que elas têm, né? Em Minas Gerais, a média de infecção do coronavírus é de 42 anos, né? Mas a mortalidade, ela tem um predomínio nas pessoas acima de 60 anos. Gente, eu só vou conectar meu
meu computador aqui na energia, que ele deu sinal de que a bateria está crítica. Seja bem-vindo todo mundo que chegou depois. Hudson. Isso. Sandra. Todos vocês. 80% das pessoas, elas vão ter a forma leve, provavelmente não vão precisar nem mesmo de internar, e 20% das pessoas vão precisar de internar, 15% vão precisar de oxigênio, às vezes ficar na enfermaria, e 5% vão precisar de CTI, tá? Como eu falei, gente, é uma doença nova, um espectro de manifestação muito grande, é uma doença que compromete todos os sistemas, então, o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, os rins, os pulmões, principalmente, né, ela se manifesta como uma pneumonia, mas ela, na verdade, é uma doença sistêmica, tem manifestações na pele, né, e muitas pessoas vão ter a forma leve e recuperam dentro aí de um mês, não tem mais nenhum sintoma, não ficam com nenhuma sequela, mas a gente né, nesse pós-pandemia e aquele pânico, né, da doença aguda e do novo, nós temos cada vez mais descrições das complicações pós-Covid, ou seja, do comprometimento do organismo que persiste após a doença aguda. E isso, principalmente, dependendo da gravidade do quadro e também dos problemas de saúde que a pessoa já tem, tá? Então, assim, realmente a prevenção é o melhor remédio em relação a essa doença, né? Em Ouro Preto, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas vou tomar a liberdade aqui de estar anunciando, né? Foi criado na Policlínica um ambulatório pós-Covid, tá? Onde, na verdade, as pessoas podem ser encaminhadas pelo médico da atenção básica, né? E também pelo hospital, para fazerem acompanhamento o pós-quadro agudo. Justamente essas pessoas, principalmente as pessoas que tiveram a forma grave, mas todas, a princípio, estão sendo avaliadas justamente para a investigação de alguma sequela, tá? Como que a gente sabe se a pessoa está com Covid ou não? Na verdade, nós temos 3 tipos de teste, tá? Sendo que o diagnóstico de certeza, que detecta o material genético do vírus, são os testes que são realizados através de suave e na secreção nasofaríngea. Nós temos o padrão ouro, que é o RT-PCR, e nós temos também o teste rápido de antígeno, que já tem sido feito desde o início desse ano aqui no município também, tá? Esses 2 testes, gente, eles detectam, então, material genético. Se eu tenho material genético na minha secreção, isso significa que, na verdade, eu estou provavelmente na primeira semana da doença, e eu estou eliminando muito vírus, então é justamente a semana de maior possibilidade de transmissão da doença, tá? Todos esses testes aqui, diagnósticos, são exames complementares, né? O que isso significa? São exames que o médico, ele indica e pede, e junto com os sintomas que o paciente apresenta, ele vai elaborar, né? Confirmar ou excluir a possibilidade da doença, né? Todo exame dentro da medicina, ele é um exame complementar, né? Se eu tenho uma pessoa com uma clínica muito forte de coronavírus, né, com muitos sintomas floridos e clássicos da doença, e eu tenho um teste negativo, primeiro, isso não descarta totalmente a possibilidade da doença, porque nenhum teste é 100% positivo. Apesar da margem de erro do RT-PCR ser pequena, eu posso ter tido problema, por exemplo, na coleta. A minha coleta não foi adequada. Ou então, a minha coleta foi fora da época onde eu tenho maior quantidade de vírus na cavidade nasal. Então, todo exame, para a gente ter o melhor resultado dele, ele deve ser aplicado naquela fase da doença onde ele é mais produtivo. Então, tanto o swab nasofaríngeo, tanto para o PCR como para o teste rápido de antígeno, o tempo ótimo de ser feito é do 3º dia ao 5º dia do início dos sintomas,
tá? Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas quanto à realização dos testes, né? Ah, eu tive contato, minha colega aqui estava com Covid, ela me ligou hoje e falou que o teste dela deu positivo. Eu acho que eu estou doente, eu quero fazer o exame hoje. Você está sentindo alguma coisa? Não, mas eu quero fazer o exame porque eu estou muito ansiosa. Gente, isso o exame, ele não é tratamento de ansiedade, né? E não é racional. Então, assim, se ele não for aplicado na época certa, ele não nos vai ajudar, né? E pode criar, inclusive, a falsa segurança de que eu fiz um teste, estava negativo, então eu não tenho a doença. E não necessariamente isso, né? Quanto aos testes de anticorpos que pesquisam IgG e IgM, tá? Eles são testes que os anticorpos, eles são produzidos depois pelas nossas células de defesa, pelo nosso sistema imunológico, depois que entrou em contato com o vírus. E eu preciso ter uma quantidade mínima de anticorpos no sangue para o exame poder detectar. Então, a gente chama isso, né, na infectologia, de janela imunológica. Entre eu ter contato com o vírus, tá? E eu me contaminei, mas até os exames darem positivo, isso aí é chamado de janela imunológica para os exames de anticorpos. Isso aí varia de doença para doença. No caso do COVID, tá? Essa janela imunológica é a partir do 8º dia, mas a maior parte dos exames ficam positivos depois de 14 dias, tá? Então, não é um exame que ele me ajuda na questão por exemplo, de fazer isolamento. Por quê? A fase de maior transmissão do vírus é na primeira semana do início dos sintomas, tá? O exame, ele fica positivo, na grande maioria das vezes, com aquela sensibilidade de 86%, até a partir do 14º dia, ou seja, eu já passei o período de transmissão, né? Então, esse exame de teste rápido de anticorpos, ele é mais utilizado com finalidade de inquérito epidemiológico e não de diagnóstico, tá? Até porque ele pode dar reação cruzada com outros vírus. Então, o padrão ouro, eu estou com sintomas, eu vou procurar o serviço médico e o médico provavelmente vai me indicar de fazer um destes exames aqui, tá? Então, isso que eu falei aqui um pouquinho, vou mostrar no gráfico, é justamente essa questão que relaciona os sintomas, tá? Com a janela de detecção, tanto do material genético do vírus, que é aqui do 3º até o 7º dia, mas principalmente o 5º dia, e a produção de anticorpos, que na verdade ela começa aqui a partir do 8º dia, tá? Mas o mais certo de eu encontrar é a partir, aqui ó, o IgG do 14º dia. O COVID, ele trouxe uma outra novidade, né? IgG, IgM, o que é isso? São imunoglobulinas que a gente produz. IgG seria na fase de convalescência, que eu já estou melhorando da doença, é a imunidade duradoura, e o IgM e o IgA seria a imunidade que a primeira reação que o organismo tem quando encontra com o vírus, tá? Então, seria uma reação de imunidade aguda. E isso para todas as doenças é verdade. Se eu tenho IgM e IgA positivo, eu estou na fase aguda da doença. Se eu só tenho IgG, eu já estou na fase, na verdade, eu passei da fase aguda, eu estou na fase de convalescência, né? Fica como uma cicatriz sorológica, né? Então, mostra que eu já tive aquela doença. Isso para o COVID, tá, gente? Isso aí foi uma novidade muito grande, porque a maioria das vezes, as pessoas, mesmo na fase aguda, não reagem IgA e IgM, tá? Já faz IgG. Ninguém explica por que disso, ou se é questão de sensibilidade do teste, enfim. Então, isso é uma outra coisa que cai por terra, né? Aquela questão, meu IgM que deu positivo, então eu estou na fase aguda e estou transmitindo. Não. Desculpa aí, gente. Ficou clara essa questão dos anticorpos? Vocês querem fazer alguma pergunta? Essa questão do exame, né? Então, assim, eu gosto de falar disso porque, infelizmente, né, tudo hoje em dia vira um comércio muito grande, né? E o preço, por exemplo, se você for fazer particular, o preço de um PCR, ele é bem superior ao teste de anticorpos, né? Se às vezes você chega no estabelecimento e você pergunta o preço, você, né, se mostra pouco
favorável a fazer um exame que realmente estaria indicado para a fase dos seus sintomas, infelizmente, gente, eu já vi, né, já atendi pessoas que aí gasta o dinheiro fazendo um teste de anticorpo e fica com a falsa sensação de que não é da Covid, não, porque eu fiz o teste rápido de anticorpo e estava negativo, só que está lá na primeira semana de sintomas, né? Então, ela gasta um dinheiro, ela não tem, na verdade, o resultado que deveria ser efetivo, que é o diagnóstico precoce e a medida de prevenção, que seria, na verdade, isolamento. Então, independente da gente fazer o exame ou não, se eu estou com suspeita da doença, o que é a atitude automática que tem que ser tomada? É o isolamento, é a quarentena, né? Para evitar de que eu passe essa doença para outras pessoas, seja no ambiente de trabalho, mas seja também dentro da minha casa, tá? A gente tem visto muito hoje em dia a questão do diagnóstico de doença, não é a pessoa, é a família inteira. Por quê? Porque não estão tendo nenhum tipo de cuidado dentro de casa. Então, se eu estou sintomática, eu tenho que separar, eu tenho que dormir separado, eu tenho que ficar num quarto mais isolado, se puder, separar banheiro, né? Evitar ficar no mesmo ambiente fechado, manter distância dos meus familiares, né? Usar máscara o tempo todo, não fazer visita, não receber visita, gente, né? Então, assim, a doutora Andréia falou aí da questão das festas de aniversário, das reuniões familiares, né? Nós estamos aí no final de semana, que é Dia das Mães, né? Nós estamos presenteando vocês com essa reflexão a respeito do coronavírus, né? E espero que vocês utilizem essas informações e repassem elas, né? E repensem também o cotidiano de vocês, né? Não só no ambiente de trabalho, mas também na vida pessoal. Bom, desculpa que eu saltei aqui. Em relação, então, o que a gente pode fazer para prevenir, né, o coronavírus? O distanciamento físico, a etiqueta da tosse, né? Não tocar olho, nariz e boca, a etiqueta higiênica, lavar as mãos com maior frequência, né? Se não é possível lavar as mãos, usar o álcool gel, né? O uso do EPI, no caso aí, quem não é da área de saúde especificamente, seria a máscara, né? Manter o ambiente limpo, organizado e ventilado. Tá? Essa questão da organização aí, a doutora Andréia também com certeza vai falar, ela é importante, porque facilita a limpeza, né, gente? Um ambiente mais clean, sem muitos objetos, facilita a limpeza. Por que é tão importante a prevenção e essas medidas da biossegurança? Porque até agora, gente, nós não temos uma vacina eficaz para controlar de fato a pandemia. Nós não temos ainda nenhum tratamento efetivo contra o Covid, né? A não ser as medidas suportivas e tratamento dos sintomas. Tá? Recentemente foi publicada uma revisão completa sobre as terapêuticas, né, utilizadas até o momento no mundo inteiro para o Covid, né, e na verdade, a gente tem atualmente algumas medicações com alguma resposta, mas todas sendo utilizadas a nível ainda de pesquisa, nenhuma de forma efetiva para ser utilizada em massa. As vacinas, né, elas apresentam proteção. Aqui no Brasil foi liberada a Coronavac e a Covishield inicialmente, né, agora nós já temos liberação também da Pfizer e de outras, a nível de modo emergencial, né, são vacinas ainda em fase final de estudo, né, e o que acontece em relação à vacinação? Ela ainda é muito incipiente, tá? Vocês terem uma ideia, no mundo, em torno de 3% da população mundial que foi vacinada, né? A gente precisa de pelo menos 70% da população para a pandemia acabar, né? É muita vacina ainda que vai ter que ser produzida, né? E nós temos no Brasil outras iniciativas, né? O Butantan lançou a nível de estudo a Butanvac, a UFMG também lançou, né, uma pesquisa, uma vacina que também está em estudo.
mas de forma efetiva, uma vacina que bloqueia, a gente, na verdade, ainda não tem. E, infelizmente, o que acontece? O coronavírus é um vírus RNA, ele muta muito. Então, quanto mais o vírus circula, quanto mais pessoas doentes nós temos, o surgimento de novas linhagens virais, tá? Que é um evento natural do vírus, e ele acontece justamente pela multiplicação muito grande do vírus, e o acúmulo de defeitos no DNA, do DNA dele. E essas mutações, elas tanto às vezes prejudicam o vírus, como também favorece o vírus. E na natureza, né, a lei do mais forte prevalece. Então, os vírus mais adaptados, eles passam a predominar. E qual que é o problema disso, né? O problema das variantes, que foram, desde o final do ano passado, já foram detectadas e têm sido muito estudadas, né? Uma já bem estabelecida e muito disseminada no mundo, que é a mutante do Reino Unido. Nós temos também a mutante sul-africana e a mutante do Brasil, a P1, né? Já se sabe que essas variantes, tanto a do Reino Unido como da sul-africana, a resposta delas à vacina é menor. E, na verdade, elas são 2,6 vezes mais infectantes do que a cepa anterior, tá? E com isso, aumenta muito o risco de hospitalização, porque a severidade e a mortalidade dessas cepas mutantes também é maior, tá? Em relação à P1, na verdade, a gente não tem muita informação publicada, não, nem com relação à efetividade de vacina e nem com relação à severidade da doença pelas novas cepas. Mas o fato é que a P1, ela compartilha com a cepa sul-africana 5 mutações muito importantes naquelas espículas, na spike, tá? Então, é possível, né, uma redução da efetividade das vacinas em relação a essa variante, tá? E o que a gente precisa para não ter tantas mutações? Na verdade, a gente diminuir o número de infecções de Covid diária, né? E o que a gente, infelizmente, temos visto é que, na verdade, nós só estamos batendo recordes, né? O Japão, ele está vivendo a 4ª onda dele do Covid, né? Com números tremendamente diferentes dos nossos, mas ainda assim, uma onda severa, né? Dentro dos padrões lá do país. E onde estão predominando justamente as variantes, né, onde você tem uma hospitalização maior das pessoas, né? Então, quando a gente pensa no coronavírus, não temos como a gente, na verdade, não implementar medidas de biossegurança, né? Então, nós temos que procurar conhecer, né, e transformar esse conhecimento a respeito da doença em mudança, em tomada de atitude, né? Tomada de atitude, mudança de comportamento, e a gente está sempre avaliando, à luz do conhecimento do que se tem da doença e do vírus, né? Com bom senso, a aplicação desse conhecimento no nosso cotidiano e nas nossas relações, sejam familiares, sejam trabalhistas, né? Então, assim, eu acho que essas questões aí em relação ao que evita o adoecimento já está muito bem estabelecido, né? Que é o uso da máscara, a lavagem das mãos e o distanciamento físico, né? A gente não pode ignorar essas medidas, não só no ambiente de trabalho, mas até mesmo dentro de casa, né? Então, o que eu queria falar, né, para vocês era isso, e desculpe aí se eu me delonguei mais do que deveria, e eu passo a palavra para a doutora Andréia, né? Doutora Andréia, ela é médica do trabalho, da saúde ocupacional, já há 8 anos aí, conosco, né, na Prefeitura de Ouro Preto, atendendo aí os servidores, todas as situações que envolvem, né,
a saúde do trabalhador, atestados, encaminhamentos, acidentes, seja biológico, seja de trajeto, né? E várias outras circunstâncias aí, né? Doutora Andréia, passo a palavra para a senhora. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui, então, o meu material. Nós estamos com um tempo um pouquinho mais reduzido, mas vai dar para a gente discutir aí. Hoje, a tendência mundial é do retorno ao trabalho e um retorno seguro. Tá dando para ver a apresentação? Tá. Vocês estão conseguindo visualizar? Olá, vocês estão me escutando? Tá dando para enxergar o material? Só alguém me dá um retorno aí. Ah, ótimo. Então, tá dando para ver aí, né? Pessoal, então, no início da pandemia, a tendência nossa, como médicos do trabalho, era afastar, né? Então, quem era grupo de risco, deixar as pessoas mais em casa mesmo, porque a doença era desconhecida, a gente não sabia direito como fazer diagnóstico, como fazer o tratamento. Então, a gente via, assim, muitos casos, assim, de departamento inteiro faltar, se afastar, ou bancos que ficavam uma semana sem funcionar, né? Então, hoje, a gente não vê mais departamentos inteiros fechando, a gente não vê férias coletivas, etc. É ao contrário, a gente vê um retorno ao ambiente de trabalho, um retorno presencial, mas sempre deixando esse trabalho mais seguro. Então, a gente vê, assim, muitos lançamentos de livros, webinários sobre trabalho seguro, diálogos, bate-papos, lives, né? Como também é o nosso caso aí, que hoje nós estamos discutindo. Então, na realidade, todo mundo tem direito a um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável, mas a pandemia, ela veio realçando, né, essa urgência nesse trabalho seguro. Então, hoje nós temos aí vários cursos, livros, protocolos, né, cursos aí do SESI, a gente tem o pessoal da comunicação nos ajudando bastante aí, produzindo as artes, né, para orientar de diversas formas, né, tanto nas mídias sociais, no site da prefeitura também, e mais do que nunca urge, né, a necessidade de estratégias dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, até hoje a gente já está fazendo o retorno ao trabalho das pessoas que são um grupo de risco, sim. Se o ambiente de trabalho for muito seguro, essa pessoa ela pode retornar ao trabalho. Então, por exemplo, imagina um senhor que já, sei lá, em torno de seus 65 anos, 70 anos, ele é grupo de risco e ele é vigia noturno de uma escola que está fechado. Qual que é a chance dele contrair o coronavírus trabalhando lá sozinho? Ele está trabalhando para impedir de entrar um ladrão ou de entrar alguém que deprecie o patrimônio, e a chance dele pegar coronavírus é mínima. Então, ele pode, sim, trabalhar. Diferentemente se ele fosse um vigia noturno da UPA, né, onde há um fluxo muito grande de pessoas e que são pessoas doentes. Então, as estratégias para o trabalho seguro seria, por exemplo, a redução de carga horária, o rodízio, o afastamento do grupo de risco. Se as condições de trabalho não estiverem adequadas, de layout, de ventilação, etc., que essas pessoas sejam afastadas e sejam minimizadas o trabalho presencial. Mas tem algumas funções que elas são essencialmente presenciais. Então, por exemplo, é uma gari, é uma cozinheira, como que ela vai fazer esse serviço de casa? Não tem como, né? A função dela
é essencialmente prática. Então, nós temos que ir tentando fazer com que o ambiente dela esteja seguro, né, para que ela possa trabalhar presencialmente. É preciso avaliar as particularidades de cada pessoa, as particularidades de cada serviço, melhorar as condições laborativas, tanto na questão de rotinas, de layouts, de horários, de dar alguma flexibilizada, ou até algumas condições, assim, estruturais mesmo do trabalho. Também a realização de treinamentos, elas são estratégias para um trabalho mais seguro, né? As restrições, então, por exemplo, é uma grávida que eu vou permitir que trabalhe, né? Hoje o Minas Consciente, ele fala que só as grávidas de alto risco que são consideradas de risco caso ela infecte, né? Na gravidez de alto risco, e que provavelmente pode ser que ela venha desenvolver a forma mais grave da doença. Então, para a grávida que é de risco habitual, eu posso colocar algumas restrições, por exemplo, para ela atender uma menor quantidade de pessoas, ou não prestar atendimento ao público, de não pegar um transporte público, né, de realizar algum tipo de trabalho que ela não esteja tão exposta, assim, à contaminação. O reforço na limpeza, as vacinas, a distribuição de EPI, inclusive, então, né, uma notícia aí quentinha, é a prefeitura que está distribuindo equipamentos de proteção individual, né, para todos os servidores que fazem atendimento ao público. Então, a Secretaria de Saúde, ela já recebia os EPIs, a máscara, álcool, agora as demais secretarias, quem presta atendimento a público externo, está recebendo, então, um kit, que é a máscara cirúrgica, o álcool gel e o álcool líquido, e toalhas de papel descartável. Então, a saúde ocupacional fez essa distribuição, principalmente as nossas duas técnicas de segurança. Gente, então, uma das formas de deixar o ambiente de trabalho mais seguro é a máscara. Tá passando aí os slides, né, para vocês, né? Tá no slide de máscara, é isso mesmo? Vocês estão conseguindo ver? Alguém me dá um retorno aí no chat, etc. A máscara, gente, ela é ótimo, obrigada aí, Maria Raquel e Hudson. A máscara, ela é um filtro e ela é uma barreira física. E para que usar a máscara? Então, antes da pandemia, ela era usada aí para quem trabalhava com poeira, com névoas, com fumo, o pessoal todo da saúde, quando ia, não a todo momento, mas quando a gente ia fazer algum atendimento que precisava de vir algum aerosol, quando eu ia examinar alguma garganta, as cirurgias, né? E recentemente nós criamos a cultura do uso da máscara por ter uma situação de pandemia. Uma boa máscara, ela tem que ter, primeiro, um bom filtro, e segundo, ela tem que estar bem acoplada. Para ela estar bem acoplada, eu tenho que usar ela de uma maneira profissional, né? Então, esse negócio de nariz para fora, de máscara no queixo, a máscara pode ser a melhor possível, mas se ela não tiver bem posicionada no rosto, bem acoplada, ela não vai fazer o papel dela. E existem vários tipos de máscara, né? Então, a gente tem... Desculpa, passei aqui sem querer. A gente tem as máscaras de tecido, né? As máscaras de tecido, elas não duram para sempre, elas toleram em torno de 30 lavagens. O ruim é a gente ficar contando quantas vezes a gente já lavou a máscara de tecido, né? Então, ela também é descartável, mas ela permite algumas reutilizações, e ela não é considerada um EPI, ela não é equipamento de proteção individual, o tradicional, né, gente? Por quê? Porque ela foi uma medida emergencial de se permitir máscaras caseiras, das próprias pessoas fazerem a confecção da sua própria máscara, mas ela não tem nenhum tipo de testagem, né? Então, ela não é considerada um EPI. E mesmo as máscaras de pano, existem algumas recomendações pela Organização Mundial de Saúde para que ela seja mais eficiente. Então, a recomendação é que ela tenha, no mínimo, 3 camadas diferentes, que os materiais que forem usados sejam materiais específicos. Então, por exemplo, um material externo, que
que seja um material mais hidrofóbico, ou seja, como se fosse um guarda-chuva, sabe? Que quando você abre, aí a água, ela escorre. No meio, seria tipo um filtro de um material sintético, e o material que fica mais interno da máscara, o tecido, que seja um material, assim, mais absorvente, que cause menos reação alérgica, né? Então, a gente repara que as máscaras de pano, em sua maioria, elas não obedecem essa especificação. E como ela foi para uma emergência, hoje a nossa tendência é da gente ir parando de ter as máscaras caseiras, principalmente no ambiente de trabalho, e utilizar mais outras máscaras mais efetivas. Um tipo aí de máscara de tecido é a máscara de tricô, que não protege nada, né? É a máscara das blogueirinhas, né? E por que ela não é tão recomendada? Porque as tramas entre o tecido é muito aberta, né? Então, se você estica a máscara de tricô, por exemplo, você às vezes consegue passar uma pontinha de caneta, etc., quiçá o vírus, então, né? Por exemplo, as máscaras de tecido que tem a costura bem na frente, uma costura frontal, a partir do momento que você vai usando, a costura ela vai soltando, vai desgarçando, então também ela veda mais, então preferir as máscaras que tem a costura na horizontal, e elas também não têm o clipe que moldam ao nariz, então fica aqueles buracos assim no rosto, que o nosso rosto ele tem algumas ondas, né? Ele tem um formato, então a máscara de tecido ela não fica bem acoplada. Então, a máscara de tecido, gente, ela não é recomendada para quem é do grupo de risco. Então, quem é do grupo de risco, sempre, no mínimo, máscara cirúrgica. Quem tiver com sintoma, está desconfiando, que está naquela fase de suspeita, né? Ou está com medo porque entrou em contato com alguém, mas ainda está sintomático, não usar, enquanto tiver um esclarecimento do caso, a máscara de tecido. E também, se eu tiver contato com pessoas infectadas, não é ideal que eu use a máscara de tecido. Então, nesses casos, eu vou dar preferência para a máscara cirúrgica ou os respiradores N95 e PFF2. Tá dando para acompanhar aí, gente? Pode ir dando um retorno. Se eu tô falando muito rápido, ou se tá ok, se tiver alguma dúvida também, tá? Gente, máscara de acrílico, o que vocês acham? Né? Então, essas aí das fotos, elas não são bem acopladas. Então, ela não é considerada nem máscara, nem pela forma com que ela é acoplada, porque ela não fica bem fixa no rosto, e também ela não é um filtro. Então, eu não considero ela como uma máscara, tá? A gente vê algumas pessoas querendo utilizar porque ela fica mais estética. Por exemplo, as fonoaudiólogas, ou para quem precisa de leitura labial, elas usam algumas máscaras que ficam transparentes na parte da boca. Por quê? Porque a fonoaudióloga, ela precisa ali de trabalhar com as crianças ou com outras pessoas, a questão precisa da visualização ali do movimento oral, né? E também a máscara ela veio como um dificultador para as pessoas que precisam de fazer leitura labial para poder entender. Existem algumas máscaras de acrílico que elas são bem acopladas, né, no rosto, mas elas ainda estão em desenvolvimento. E aí ela tem uma esponjinha embaixo e em cima para ficar bem acoplada, sabe? Ainda tem algumas controvérsias e a gente não recomenda o uso delas de forma habitual. E o Face Shield, ele não é uma máscara, e ele também não substitui a máscara, ele vem como um auxiliar, né? Então, quando você coloca, se tiver alguma gotícula, etc., ele gruda essas gotículas, mas ele não é um material filtrante e nem fica tão acoplado ao rosto, protegendo nariz e boca. Então, ele não é considerado máscara. Sobre a máscara cirúrgica, né? Então, a gente já utilizava muito na área de saúde. Existem vários tipos de máscaras cirúrgicas, né? Então, tem umas de melhor qualidade, outras de pior qualidade. Mas quando for comprar, gente, né? E também a máscara que a prefeitura está cedendo,
é uma máscara de tripla camada, que também obedece aqueles parâmetros lá da máscara de tecido, sabe? Que cada material ele tem uma finalidade diferente. Inclusive, na hora de colocar, a gente tem que ficar muito atento qual que é a parte que fica para dentro e qual que fica para fora, porque às vezes a máscara ela toda branquinha, e aí a pessoa coloca de qualquer forma, né? E às vezes tá colocando a parte hidrofóbica para dentro e ela pode produzir algum tipo de alergia na pele e acaba que como as camadas, né, e as finalidades estão trocadas porque a pessoa colocou invertido, ela não vai oferecer toda a proteção devida. Existem as máscaras chamadas de PFF2, né? As PFFs, elas são máscaras que tem um clipe nasal, que ela tem um tipo de material mais grossinho, ela tem reforço nas presilhas. Geralmente o elástico fica para trás da cabeça e não atrás da orelha. Então, inclusive, até o fato dela ficar para trás da cabeça dá um conforto, porque às vezes a máscara cirúrgica, ou de tecido, chega no final do dia, a gente está com uma canseira, assim, uma dor atrás das orelhas, de tanto que vai repuxando. O que significa PFF? Significa peça facial filtrante. E o que é N95? É uma designação americana, né? Então, é uma máscara dos Estados Unidos, e o número 95 significa que ela filtra 95% do ar que a gente respira. Então, existem 3 tipos de máscaras PFFs, a PFF1, A2 e A3. A 1, ela filtra 80% do que respiramos. A 2, ela filtra 95%, 94, 95%. Então, ela é equivalente à máscara N95, tá? Então, hoje, nossa maior recomendação é o uso ou de PFF2 ou N95. E PFF3, ela filtra 99% do que respiramos. Só que ela é muito grossa, né? Geralmente é para quem trabalha com muita poeira, e são aquelas máscaras que vêm com filtro, porque a respiração fica realmente mais difícil, você tem que puxar mais. Então, só apenas a N95, PFF2 e PFF3 que são as máscaras indicadas para coronavírus, tá? Então, aí só fazendo resumo, a PFF1, ela não é recomendada, a PFF2, quando, né, quem for comprar, ela equivale a 95, PFF3 a gente não indica tanto, por ser mais grossa, e existem umas letras, PFF2S, porque ela repele água, PFFSL, são aquelas pessoas que mexem com graxa, com óleo, sabe? E as máscaras, né, PFFs ou N95, eles têm tipos diferentes de conchas. Então, tem aquelas que têm uma concha mais rígida, às vezes incomoda um pouquinho mais. E sabe aquelas fotos de profissional da saúde depois do plantão, que fica com aquela marca no rosto? São essas rígidas. Tem algumas que tem, a gente fala que parece um bico de pato, né? Elas são dobráveis, elas são um pouquinho mais maleáveis. Então, a N95, eu vou falar sobre a duração, sobre o esquema de revezamento, e são máscaras que não tem manutenção, nenhuma delas, gente, nem a cirúrgica, nem a N95, nem as PFF2, elas precisam de algum tipo de manutenção. Então, é só você usar e na hora de descartar, retirar. Então, não precisa de passar álcool, de passar água sanitária, de passar no ferro, etc. Sobre as válvulas. Então, o que acontece? Hoje a gente não recomenda de ninguém usar máscara de válvula para prevenir de coronavírus. Porque quem usa máscara com válvula, ela se protege, mas não protege aos demais. Então, eu respiro, o ar passa pela máscara, e na hora de eu soltar, eu solto facilmente pela válvula. O ar sai sem filtro. Então, se eu estiver contaminada usando uma máscara PFF2 com válvula, eu não estou protegendo a minha equipe de trabalho ao meu redor. E existem as de acrílicos com válvula também. Alguns repórteres, o pessoal da comunicação também, de televisão, tem utilizado durante programas essa máscara de acrílico com válvula.
Alguns países da Europa, gente, já passaram a exigir e recomendar o uso de N95 e PFF2. E como que isso importa aqui no Brasil para a gente? Então, na realidade, até hoje a gente tem que ficar brigando para as pessoas utilizarem a máscara de tecido, né? Mas, como as outras máscaras, elas têm um pouco mais de proteção, elas estão sendo exigidas. Por exemplo, na Áustria, apenas as N95 são exigidas para transporte público ou lojas. Se a pessoa tiver com máscara de tecido, ela não pode adentrar. Na Alemanha, apenas as máscaras cirúrgicas em transporte público e lojas, né? A França baniu o uso de máscaras caseiras. Então, a gente já vê uma tendência mundial ao uso de máscaras de melhor qualidade. Então, a nossa recomendação para uma maior proteção é evitar as máscaras caseiras de tecido, evitar as máscaras de pano, evitar as máscaras com válvulas e dar preferências para as máscaras cirúrgicas N95 e PFF2. Existem algumas falsificações, então tem que ficar muito de olho. Então, se você vê máscara PFF2 com costura de máquina, aí não é. A PFF2 ela tem que ser fundida. Se falar que é tipo PFF2, não é. Se falar que ela é lavável, né? Então você já pode desconfiar, porque ela não é lavável. Essa aqui, por exemplo, ela escreve, olha aqui, bem na máscara, vem escrito assim, N95 PFF1, né? Então, a partir do momento que vocês têm conhecimento, a gente sabe que a N95 equivale a PFF2. Então, é uma falsificação. Infelizmente, gente, tem gente faturando, aqui, ó, por exemplo, essa, né, um preço de R$18 para uma máscara falsificada. Então, infelizmente, a gente tem que ficar muito de olho. Olha essa, filtragem similar a N95 e PFF2 e lavável. Tá tudo errado, né? Então, também ficar bastante de olho. Outra coisa, gente, ajuste da máscara. A máscara de um bom material é tão importante quanto um ajuste adequado. Então, ela ficando toda amassada, ficando com o nariz para fora, ou no queixo, é muito ruim. As horas que vocês têm que tirar a máscara para tomar uma água, para se alimentar, tira ela completamente. Agora, por exemplo, quando que eu posso ficar sem máscara? No horário de trabalho, por exemplo. Se eu estiver sozinha, dentro de uma sala fechada, eu posso tirar a máscara. Agora, a partir do momento que for entrar alguém, eu já coloco a máscara novamente, né? Se eu estiver sozinho no carro, eu também posso ficar sem máscara. Agora, 2 pessoas já justifica o uso da máscara dentro do carro, tá? Ao ar livre, sem nenhum transeunte, também nós podemos ficar sem máscara. E em casa, né, quando ninguém tiver com sintoma, a gente pode também permanecer sem a máscara. Agora, uma confusão que as pessoas arrumam no horário de trabalho é o seguinte: a maioria das salas, elas são salas compartilhadas. Então, a pessoa o servidor acha que se ele manter o distanciamento, ele pode ficar sem máscara. E isso não pode, sabe? Então, mesmo mantendo um distanciamento adequado, o vírus ele se propaga no ar. A chance de contágio, mesmo com um distanciamento maior, é grande. Então, em salas compartilhadas, sempre usar máscaras. E sobre reutilização, né? A máscara cirúrgica, gente, usou uma vez, já joga fora. Tem gente, durante o treinamento na prefeitura, tem gente que falou pra gente, não, eu uso a máscara cirúrgica, eu olhei, tá muito boa, assim, a conservação, eu borrifei álcool e coloquei lá no varal. Tá errado. As tramas do tecido, elas foram danificadas, tanto porque você usou, quanto porque você jogou um outro material. Então, a PFF2 e N95, você pode utilizar, deixar ela descansar entre 3 a 7 dias e pode reutilizar novamente. Ela não tem manutenção, então não precisa de nenhum processo de descontaminação, como ferver, congelar, passar ferro, jogar álcool, água sanitária, sabe? Só de você deixar ela no ambiente arejado já é suficiente para reutilizar. O que eu tenho recomendado, né?
de a pessoa ter uma máscara, uma por semana, para cada dia da semana, né? Então, são 7 máscaras, e a cada dia, então, por exemplo, tem a máscara da segunda, da terça, etc. Ela vai ficar 7 dias descansando, né? Arejando, o vírus não sobrevive, e você pode utilizar essa máscara várias vezes. Então, né, como eu falei aí, não pode usar álcool na máscara PFF2, porque você danifica toda a estrutura da máscara. E aí cada pessoa faz um jeito, né, gente, de deixar a máscara lá arejada. Então, essa colocou no varal, o outro fez um quadrinho, mas cada um faz do jeito que achar mais prático. Alguns lugares a gente tem que priorizar o uso da máscara PFF2. Então, por exemplo, se você for fazer algum exame de check-up, vai no hospital, vai em algum espaço com muito pouca ventilação, vai usar ônibus, trem, vai fazer uma viagem de avião por um tempo prolongado, vai ficar em espaço fechado com pessoas reunidas. Então, eu acho que vale a pena de priorizar a N95 ou a PFF2. Se não tiver, você não tiver acesso, né, no momento, no mínimo, a máscara cirúrgica já está valendo. A de tecido, gente, deixa para quando você for passear com um cachorro em algum lugar aberto, algo assim, que você sabe que não vai ter, pode ser que você encontre com alguém, mas é bem provável que não. Então, vamos já tirar esse hábito das máscaras de tecido. E é interessante que você troque, toda vez que você sentir que está com muito mau cheiro, é interessante que, dependendo do que a gente come, a máscara fica com o cheiro do alimento impregnado, né? Então, é bom que tenha uma higiene de escovar o dente, uma higiene boa, oral. Se tiver úmida, o suor, gente, se tiver levemente úmida, você não precisa de descartar, você pode deixar secar. Se tiver sujas ou com avarias, é interessante de trocar, sim. E para a gente terminar, né, a nossa discussão, vou deixar um espacinho aí para as perguntas, são os desafios da vida que nos impulsionam para ir para frente e nos tornarmos melhores. Então, a pandemia, ela é desafiadora, ela nos trouxe vários transtornos, mas temos ficado no ambiente de trabalho mais robustos, mais atentos, e ela nos trouxe algumas reflexões, nos trouxe também nos trouxe à tona que nós temos que dar valor ao presente, às nossas relações familiares, que mesmo não podendo ter tanto contato físico, que a gente pode fazer isso de outras formas. Então, ela realmente nos trouxe vários desafios, mas tudo é possível, né? E a gente fica na esperança de que as coisas melhorem, que as infecções cedam com as vacinas, com muita gente contaminada. Então, uma hora que isso se amenize, né? Então, gente, assim, não tem como abarcar tudo aqui, né? A gente já está aí com 1h30 de live, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração, para a gente ir encerrando. Tá tudo ok? Deu para acompanhando? Pessoal, então, eu gostaria muito de agradecer a atenção de cada um de vocês. A live está gravada e também, né, para quem não conseguiu acompanhar. Doutora Andréia, pedir? Não é só agradecer mesmo a você, a todos os participantes, né? E eu acho que buscarmos racionalidade, né, nas nossas ações, né, e bom senso. A gente não pode abrir mão do equipamento de proteção individual, nada justifica o não uso, né. Só para finalizar, né, o que a gente considera o contato de uma pessoa com contato infectante com uma pessoa que esteja
com a doença? É justamente o contato, que foi a menos de 1 metro, por mais de 15 minutos, e sem máscara. Né? Contato desprotegido. Então, exatamente. Mas se eu estou protegida, se eu estou com a minha conduta, estou usando máscara, eu não preciso de entrar em pânico, nem achar que já estou doente, ou que vou ficar doente, ou que preciso de fazer um exame de imediato, né? Ou que eu tenho que me testar periodicamente, né? Então, assim, a gente ter atitude de prevenção, eu acho que isso é fundamental. É isso que realmente vai nos proteger e dessa forma nós vamos estar protegendo também todos que estão ao nosso redor. Jordana levantou a mão. Você queria falar alguma coisa, Jordânia? Ou alguém mais? Que bom, a Maria Margarete está falando aqui que foram muito boas as dicas. Thales está falando que foi excelente apresentação, né? Agradecendo pelas explanações, muito obrigada pela participação. O Thales é um amigo meu e ele está na Irlanda, está privilegiando a gente, então a nossa live está internacional, olha que chique. Muito obrigada, gente. Então, nós vamos nos despedir aí e agradecer, tá? E vamos sempre manter a nossa esperança firme, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom trabalho aí para quem continua no trabalho. Maria Raquel também agradecendo. Hudson, muito obrigada a vocês, viu? Pela atenção e pela participação. Tchau, tchau. Ana, muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, velho.